agora, inicia então agora a gravação da aula, tá bom? A gente trabalhou nas nossas aulas aí, no decorrer do curso, um componente chamado desenvolvimento de projeto. Vocês me apresentaram aí no final do curso justamente isso, são ferramentas utilizadas para gerenciar processos e projetos de manutenção. Então, como hoje a nossa última aula ficou faltando ainda, eu mostrar para vocês, a gente falar um pouquinho sobre processo. Então, a nossa aula hoje ela vai ser voltada justamente para a parte teórica de processo. Então, a gente viu a questão do projeto, o gerenciamento de projetos, vocês me apresentaram aí uma série de ferramentas utilizadas em projetos, e hoje a gente vai falar de processo. Só que para que a aula seja muito interessante, é necessário que a gente firme um acordo aí entre a gente. Eu preciso que vocês participem da aula. Leandro, eu preciso da sua participação, eu preciso da participação do Felipe, eu preciso da participação do Carlos. E de acordo com os alunos forem entrando aí na aula, é necessário que todos participem da aula, tá bom? Eu vou estar compartilhando com vocês agora a tela da nossa aula. Felipe, consegue visualizar aí a apresentação? Eu vou estar me reportando ao Leandro, porque eu acredito que eu acho que a internet dele, eu acho que tem melhores condições. Ele consegue me responder, eu acho que com mais clareza. Felipe, eu acho que quando ele está falando, está cortando. Consegue me ouvir, Felipe? Estou vendo que o Felipe está cortando bastante. Tá. Então, por enquanto, eu vou estar me reportando ao Leandro, tá bom? Mas aí, caso alguém queira falar, pode parar aí. O Tribunal de Justiça mandou bloquear. A Polícia Civil de Goiás diz que não irá se manifestar sobre as declarações do Ministério Público porque não comenta investigações. Então, eu ativei o mudo aí do pessoal, tá bom? E eu vou falando aí de acordo com o que vocês acharem necessário, vocês podem estar entrando aí e participando da aula, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a alta competitividade e a globalização. A inovação tecnológica, a necessidade de reinventar-se e mais do que nunca, pessoal, vocês percebem então essa competência, a importância da gente aprender a se reinventar. A situação que a gente está passando agora, que a gente vem passando, principalmente esse momento do Covid-19 aí, o quanto que a gente precisou melhorar, o quanto a gente precisou realmente, de fato, aprender para lidar com essa situação. A questão da estabilidade econômica, a diversidade, o dinamismo no mercado de trabalho, a aplicação do conhecimento, o tempo e recursos, que sempre são escassos, principalmente o tempo. Quando você tem um tempo longo, você não tem recurso. Quando você tem recurso, você não tem tempo. E cada vez mais os nossos clientes são mais exigentes. Vocês vivem isso todos os dias lá na empresa de vocês. Vocês sabem o quanto o cliente ele é exigente. Consegue me ouvir então, Leandro? Pessoal, consegue? Tá, Leandro, a gente vai falar agora um pouquinho de duas competências que são extremamente importantes. Cada vez mais, as organizações, elas precisam ser mais assertivas. Principalmente no ramo que vocês trabalham, na indústria cervejeira, cada vez mais a gente ouve falar dessas duas palavras que são muito importantes. A eficiência e a eficácia. Vocês sabem a diferença entre ser eficiente e ser eficaz? Alguém sabe? Carlos, César, o Felipe, o Leandro? Eficiência, professor, é fazer sem erro? Fazer certo. E a eficácia? Só ajudando vocês. É possível a gente ser eficiente e mesmo assim não conseguir acertar o resultado. Vocês querem ver um exemplo? Vou pegar um exemplo aqui de um jogo de futebol. Vocês vão entender muito bem do que eu estou falando agora. Tá jogando lá Vasco e Flamengo, né? Um exemplo. E aí, o Flamengo tá lá atacando o tempo todo. O Flamengo tá atacando, os 90 minutos de jogo, 90 minutos atacando. E mesmo assim não consegue fazer um gol. E o Vasco tá lá, jogando na retranca, não faz nada. Mas no finalzinho do jogo, o Vasco vai e faz um gol. E vence a partida. O Vasco foi eficiente? Quem foi eficiente? O Flamengo foi eficiente, porque tocou a bola, marcou certinho, só que não conseguiu atingir o resultado final.
Só que o Vasco não foi eficiente, mas foi eficaz. No final do jogo, ele faz um gol. Então, a eficiência, ela não garante, nem sempre, o resultado final. Então, o cara que não foi eficiente, muitas das vezes ele é eficaz. Ele consegue atingir o objetivo. Então, uma diferença muito grande entre eficiência e eficácia. A eficácia é o quê? É atingir o resultado. A eficiência é o cara fazer tudo certinho. Quando eu dei o exemplo para vocês aí do jogo de futebol, por exemplo, o Flamengo marcou certinho, tocou a bola, foi eficiente, mas não conseguiu o resultado. Conseguiu entender certinho a diferença entre a eficiência e eficácia? Eficácia é sempre acertar o resultado. Leandro, eu sempre vou estar reportando a você, porque o seu áudio tá bom. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Jonas, seja bem-vindo aí à nossa aula. A gente está falando aí, Jonas, sobre duas competências extremamente necessárias para as empresas, que é a questão vou até voltar para cá, a questão da eficiência e da eficácia. Muitas das vezes, nós somos eficientes e não somos eficazes, não conseguimos atingir o resultado esperado. Então, eu dei o exemplo aí para os colegas falando do futebol, do jogo de futebol. Dei até o exemplo aí do Flamengo e o Vasco jogando. Por exemplo, o Flamengo está lá 90 minutos lá apertando o Vasco, dando pressão, mas só que não consegue atingir o resultado. E aí no finalzinho do jogo lá o Vasco faz um gol. Ele foi eficaz, mas não foi eficiente. Então a gente deu esse exemplo para que todos consigam entender a diferença da eficiência e da eficácia. E aí eu volto aqui e cada vez mais, pessoal, mudou a tela para vocês e cada vez mais é necessário que as empresas sejam mais assertivas. E é por isso que no trabalho de vocês usaram, então, uma série de ferramentas, vocês usaram carta de controle, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de Chicago, fluxograma. Então, no curso de vocês, no final do módulo de vocês, no TCC de vocês usaram ferramentas, vocês me mostraram ferramentas que junto com outras ferramentas, ela faz o quê? Ela busca a efetividade, ou seja, na linha de vocês, na linha que vocês trabalham, vocês têm meta, não tem? Vocês não têm uma meta que vocês têm que cumprir? E todo mês vocês têm que bater a meta. Ou seja, todo mês vocês têm que ser o quê? Efetivo. Então, a gente tem que ser efetivo. Então, quando eu falei para vocês que vocês usam ferramentas, carta de controle e outras ferramentas para buscar a efetividade. Por que eu estou falando isso? Eu coloquei uma frase logo aqui abaixo que fala o seguinte, que o sucesso do passado não vai garantir o êxito do futuro. Ou seja, o resultado do mês passado, que você bateu o mês passado, isso não vai garantir que no próximo mês você vai conseguir bater de novo a meta. Então, você tem que buscar sempre o quê? A efetividade. Acertar sempre. Cada vez mais as empresas têm buscado isso. E é por isso que essa aula de hoje a gente vai trabalhar processo. No nosso último encontro, que foi a apresentação de vocês falaram sobre ferramentas utilizadas para melhorar, para controlar o projeto. E a gente vai entender que existe uma diferença entre projeto e processo, tá bom? Então, sempre a gente vai buscar a efetividade. Tá. A maior parte dessas ferramentas aí que a gente está vendo no slide, a gente usa no dia a dia lá na empresa. Praticamente quase todas as áreas usam essas ferramentas. Então, vocês usam essas ferramentas justamente para quê? Para garantir a efetividade. Para o quê? Para buscar sempre alcançar os resultados desejados. Porque, como eu falei para vocês, que não é possível, por exemplo, os resultados do passado não vai garantir bons resultados no futuro. Isso não é garantia. Então, cada vez mais, a gente tem usado esses recursos, por exemplo, 5W2H, carta de controle, histograma, diagrama de Pareto. A gente tem usado essas ferramentas para garantir que a gente consiga sempre alcançar o objetivo final, ou seja, bater as nossas metas. E aí, o que a gente vai controlar? O que a gente precisa gerenciar? O que vocês têm que gerenciar? Para que vocês sejam efetivos nos resultados. Primeira coisa que a gente vai gerenciar são os recursos materiais. O que seriam esses recursos materiais? Lá no projeto, quando a gente faz um projeto, a gente também gerencia recursos. Por exemplo, a instalação física, os equipamentos, as matérias-primas. Quem é da manutenção, por exemplo,
Quando você trabalha com indicadores de manutenção, você está fazendo o quê? Você está gerenciando os equipamentos, você está gerenciando os recursos. Porque a sua máquina, ela é um recurso, ela é um material, ela é um recurso transformador. E depois, outro recurso que se faz necessário gerenciar são os recursos financeiros. Então, toda vez que a gente está olhando para um processo, a gente está pensando em quê? Primeiro, gerenciar os recursos materiais, depois, os recursos financeiros e, por último, a gente vai gerenciar os recursos humanos. Ok? Então, esses aqui são os 3 pontos fundamentais para gerenciamento de processo: recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Bom? Pessoal, quem tiver com o áudio ligado aí, e quiser desligar e deixar ligado só na hora que for argumentar, tá bom? Para não atrapalhar. Então, vamos lá. Até agora, pessoal, a gente falou que é importante ser eficiente e eficaz. A gente falou de cada vez mais as empresas estarem buscando a efetividade. O que seria isso? Buscando alcançar os resultados, ou seja, todos os meses conseguir alcançar os resultados. E aí, para alcançar os resultados, se faz necessário usar ferramentas para isso, que foi apresentado anteriormente, que foi carta de controle, diagrama de Chicago. Então, essas ferramentas, elas ajudam a empresa a garantir a efetividade. E a gente está falando agora que para garantir a efetividade se faz necessário realizar controle. Controle de recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Tá. E aí, gerenciar tudo isso não é tão fácil. É complexo. E como que a gente vai gerenciar tudo isso? E principalmente hoje. Principalmente nos tempos de hoje. Por exemplo, quem imaginava que ia ter uma pandemia? Ou seja, tudo que a gente tinha planejado, de uma hora para outra mudou. O cenário mudou do dia para a noite. E aí, eu vou pegar o exemplo aqui do Senai. Do dia para a noite, a gente teve que buscar uma série de recursos para ministrar a aula. Na empresa de vocês, da mesma forma. Do dia para a noite, eles teve que mudar toda a da empresa. Ou seja, cada vez mais faz-se necessário buscar pessoas que têm capacidade de se adaptar ao meio e com uma grande velocidade. Tá. O que eu preciso gerenciar? Como que a gente vai gerenciar? Primeira coisa, a gente tem que gerenciar o quê? Primeiro, a gente tem que ter uma gestão de projetos, foi o que vocês apresentaram, então a gente tem que ter uma gestão de projeto, e depois a gente tem que ter uma gestão de processo. Tudo que a gente trabalhou lá no desenvolvimento, foi no nosso último módulo, a gente focou justamente em gestão de projetos. Aonde vocês viram lá a questão da EAP, a estrutura analítica de projetos. E agora eu vou trabalhar hoje com vocês, basicamente, essa pauta aqui, ó, gestão de processo. Quando eu gerencio um projeto, a gente cria na gestão de projetos, a gente gerencia riscos. Ou seja, se acontecer, por exemplo, igual quem fez o planejamento da empresa de vocês, deve ter colocado lá uma gestão de risco. O que seria a gestão de risco? A gente divide no projeto, a gente coloca uma determinada atividade, e se aquela atividade não aconteceu, de que forma que eu vou proceder? Então, a gente cria um plano de ação justamente para quando a gente tem uma situação de risco. Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão de gestão de processo, a gente vai entender o que é um processo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença entre projeto e processo. São coisas diferentes, tá bom? Então, no módulo de vocês trabalharam o desenvolvimento de projeto, e hoje a gente vai trabalhar processo. Qual que é a principal diferença? Primeira coisa, projeto, ele tem um tempo de início, meio e fim, ou seja, ele tem um tempo determinado. Processo, ele não tem um tempo determinado. Ele começa e aí vai, ele não tem um tempo para terminar. Projeto, ele tem um resultado exclusivo, enquanto que processo, o resultado sempre é esperado, é um resultado padrão. Projeto, na grande maioria, são trabalhos inéditos, ou seja, coisas inovadoras, enquanto que processo são trabalhos repetitivos. Então, basicamente, essas são as 3 diferenças gritantes entre projeto e processo. Tá? E a gente vai ver agora, pessoal, o que a gente tem de semelhança entre projeto
e a diferença entre projeto e processo. Pessoal, até agora, Jonas, está conseguindo entender o que é o processo em si, o que é o projeto? Sim, estou até anotando aqui o que eu estou entendendo aqui no caderno. Então tá bom. Vamos entender primeiro o que é processo. O que é processo? Eu vou voltar para cá, eu vou abrir a minha câmera e aí eu vou perguntar para vocês o que vocês entendem por processo. Daniel, o que você entende na sua concepção? O que é processo? Na sua concepção, Daniel. Então, foi igual o senhor estava falando aí, que a questão do projeto. O projeto ele tem um tempo determinado e o processo não. O processo a gente vai trabalhar de forma efetiva para poder garantir um resultado determinado, né? E no caso do projeto, não. Do processo não é determinado e do projeto é. Né? Então, quer dizer, ele tem umas metas a serem seguidas e com um período determinado. O outro não. O processo é igual, eu posso fazer uma instalação de uma linha, né, em etapas. Não tem um tempo determinado, né, no caso, assim, para redução de custo, né? Igual às vezes acontece de estar fazendo aqui. No caso, eles fizeram um upgrade de alguns equipamentos que já estavam obsoletos, né? Para conseguir maximizar o resultado, que não estava conseguindo ser atingido. Vamos pensar, vamos pegar uma coisa bem simples, para a gente entender bem, para ficar bem claro na nossa cabeça que você está certo, Daniel. Você não está errado, não, você está certo. Mas vamos entender de uma forma bem simples. Quem aqui já fez um pão de queijo, já viu fazer um pão de queijo? Alguém já viu fazer um pão de queijo? Quem já viu fazer um pão de queijo? Todo mundo, eu acho que já viu fazer um pão de queijo. Fazer um pão de queijo, por mais simples que o pessoal acha engraçado, mas é um processo. Fazer um pão de queijo é um processo, não é? Você não vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter um leite, você vai ter que ter a massa, você vai ter que ter o ovo, você vai ter que ter a vasilha. Por mais simples que seja, é um processo. O que você vai ter no final disso tudo? Você vai ter o produto final, que é o quê? Pão de queijo. Fazer um café, por exemplo, a água separada, ela tem valor? Ela tem um valor pequeno, digamos assim. Açúcar tem um valor pequeno. O pó de café tem um valor pequeno. Só que quando a gente junta tudo isso, a gente tem um produto final. Que produto final que é esse? Água, açúcar, café e fogo, né? Você precisa. No final você tem o quê? Você tem uma xícara de café. Então, o processo, ele agrega valor. Quando você uniu a água, mais açúcar, mais a temperatura, mais o pó, o resultado final foi o café. Então, isso é um processo. É quando eu tenho etapas envolvidas que agregam valor e, no final, ela me entrega um produto. Um produto final. Então, isso é processo. Fazer coisas é um processo. Você levanta de manhã cedo, você tem todo um processo. Primeiro você abre o olho, né? Tem pessoas que vão espreguiçar, vai abrir a boca e depois vai levantar. Então, ela fez um processo. São ações que são feitas para ter um resultado final. O resultado final foi qual? Levantar da cama. Então, vocês estão entendendo, então, o que é um processo? São atividades que são executadas que agregam valor. Então, isso é um processo. Estou tentando mostrar, às vezes pode parecer assim meio que esdrúxulo os exemplos, mas são os mais simples possível, para que a gente entenda de fato o que é um processo. Tá bom? Eu vou voltar para cá, para a apresentação, para a gente entender um pouco mais ainda. Eu vou deixar alguns pontos que são muito importantes do processo, e no final a gente vai montar um processo. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, que, na verdade, eu vou mostrar uma ferramenta que é muito importante, que é uma ferramenta chamada Visage. Não sei se alguém conhece a ferramenta, Visage, que é usada para desenhar processos. Eu vou mostrar para vocês no final e a gente vai usar ela. Eu vou voltar aqui agora, vou compartilhar com vocês. Eu acredito que deve ter mudado a tela para vocês aí agora. Mudou, Daniel? Para você? Mudou aqui. Tá. Então, o que a gente tem que entender é que existem semelhanças e diferenças entre projeto e processo. Então, eu vou deixar aqui bem claro. Primeiro, vamos ver o que eles têm de semelhança. Ó, projetos e processos estão concentrados em satisfazer requisitos emanados de um cliente.
Ou seja, toda vez, quando eu estou falando de processos e projetos que são direcionados para uma empresa, o objetivo é o mesmo, é sempre satisfazer o cliente. Então, tanto faz o projeto quanto o processo que são executados nas empresas, o fim é o mesmo, é sempre atender a necessidade do cliente. Tanto no projeto quanto no processo, todos vão consumir recursos materiais, humanos, financeiros. Então, como eu falei para vocês, tanto no projeto quanto no processo, é extremamente necessário que tenha um controle, tanto dos recursos materiais, humanos e financeiros. Porque para conseguir satisfazer o cliente, ou seja, conseguir o objetivo final, que é fazer com que o cliente ele se sinta satisfeito, é necessário que você consiga controlar o recurso material, o recurso financeiro e o recurso humano. E aí é que a gente vai estar usando algumas ferramentas que a gente usou lá no projeto. Então, as mesmas ferramentas que eu usei lá no projeto, eu posso também aplicá-las no processo. Então, a gente está vendo aqui a semelhança entre projeto e processo. Olha outra semelhança que é muito importante. Todas as atividades desenvolvidas, seja em projeto ou em processo, são descritas numa forma lógica, ou seja, quando a gente vai desenhar um processo, ou a gente vai fazer um escopo de um projeto, a gente sempre coloca numa ordem ou numa sequência lógica. Então, a gente nunca faz um processo ou um projeto numa forma sem lógica. Quem escreve um escopo de um projeto, por exemplo, de uma forma desordenada? Ninguém faz isso. Então, a primeira coisa que é semelhante é a questão da lógica, da ordem. Agora, vamos olhar aqui agora, vamos dar uma olhada agora nas principais diferenças entre processo e projeto. Primeira coisa, no processo, a entrega do produto ou serviço, ela é padronizada. Então, a gente vai desenvolver um processo, então a gente busca a padronização. E agora, o projeto tem como objetivo de entrega algo novo, ou seja, ou remodelar alguma coisa. Enquanto que no processo a gente busca a padronização, ou seja, o serviço é padronizado, o projeto sempre vai ser coisa nova, ou então a gente vai ter que remodelar alguma coisa. A premissa do escopo, o tempo, o custo em projeto são claramente definidos e controlados, enquanto que no processo a demanda e o consumo de recursos são constantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está desenvolvendo um processo, a gente sempre está buscando o ponto ótimo. Então, nessa busca do ponto ótimo, a gente está consumindo recurso constantemente e tempo. Então, até achar o ponto ótimo do processo, você não consegue determinar a questão do consumo e o recurso. Então, você vai estar sempre buscando. Vou voltar aqui de novo, para a gente entender isso. Vou voltar para cá, para que vocês consigam entender. Vou usar alguns exemplos. Consegue me ver, Daniel? Só para a gente entender. Consigo. Vamos imaginar uma situação. Vou pegar o exemplo do café, que é o exemplo mais simples, e eu acho que todo mundo sabe o que é um café, todo mundo já fez um café, eu acredito. Tá. Vamos imaginar aqui, vocês vão construir, vocês vão gerenciar uma empresa aí que vende café expresso. De que forma que você vai padronizar o ótimo do café? Como que você sabe que o café que você está vendendo é bom? E como que você vai fazer isso? Leandro, que forma que você faria isso, Leandro? Você está vendendo café, você tem que vender o melhor café para o seu cliente. Como que você faria isso? Como você mediria isso? Você tem que fazer um produto bom para aceitamento do povo. Tá. De que forma que você mediria isso, Leandro? Como que você ia ver? Como você ia achar o ponto ótimo? Igual você está falando aí, professor, fazer todos os processos aí da preparação do café. No caso, colher na hora certa, fazer a torra, moagem. Não pular nenhuma etapa do processo para garantir o produto com a qualidade boa no final. Isso. Isso acontece na cerveja, na fabricação da cerveja. Vocês não têm lá dentro da empresa lá uma pessoa que vai degustar a cerveja? Sim.
Vocês concordam comigo? Se eu estou vendendo um café, o mais interessante não seria assim, ó, por exemplo, eu escolheria lá uma quantidade X de cliente, e aí, por amostragem, eu ia ver ali, ó, eu faria café, por exemplo, meio amargo, meio doce, extremamente doce, e distribuiria para uma quantidade X de cliente. E aí, aquela que tivesse a melhor aceitação seria minha referência, ou seja, seria meu ponto ótimo, concorda? E com a cerveja é feito da mesma forma, não é? Vocês têm lá digamos assim, um critério de sabor, né? Ou se ela é mais amarga, ou se ela é menos amarga, até vocês acharem o ponto ótimo. Por isso que eu falei para vocês que no processo, o recurso, ele é consumido constantemente. Constante, né? É constante até você achar o ponto ótimo. Quando você acha o ponto ótimo, você mantém o ponto ótimo. Só que, se por acaso mudar de novo ali, agora a clientela agora já não gosta mais de café meio amargo. O que você vai ter que fazer com o processo? Mudar o processo de novo, fazer tudo de novo. Só que no projeto isso não acontece. Uma vez que você estabelece os parâmetros, você mantém os parâmetros. Agora no processo, não. No processo, você está sempre buscando o ponto ótimo. Você acha o ponto ótimo, mantém o ponto ótimo. Se mudar, digamos assim, mudou o critério agora, você tem que buscar de novo o ponto ótimo. Então, essa é uma diferença muito grande. Vou voltar agora para a apresentação. Então, mostrei para vocês agora, essa é a principal diferença. E agora, pessoal, a gente vai entrar mesmo, de fato, na questão de gestão de processo. Tá bom? Então, a gente falou sobre alguns pontos importantes no processo. E agora é para reflexão de todos. Eu queria agora, pessoal, que vocês prestassem bastante atenção. E aí, quando terminar agora essa história que eu vou contar para vocês, que vocês vão analisar bem essa história, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa história, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Eu quero que vocês entendam. A primeira coisa, foi proposto uma corrida de canoa, foi proposto, ó, vocês vão ver que foi proposto aqui, uma corrida de canoa entre uma empresa brasileira e outra japonesa, que decidiram enfrentar-se todos os anos, numa corrida de canoa, com 8 homens cada, ou seja, todas as duas vão ter a mesma quantidade de pessoas. Então, tanto faz a equipe brasileira ou a equipe japonesa, todas as duas vão ter 8 pessoas. Então, ok, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer então no desfecho dessa história. E aí, as duas equipes treinaram duramente, né, para a corrida, e no dia da corrida, todas as duas estavam em boa forma, todas as duas treinaram, seguiram os protocolos, criaram um cronograma e treinaram todas as duas arduamente. Só que o resultado da corrida foi diferente. Sendo que todas as duas treinou duramente, o resultado teria que ser o quê? Digamos assim, pelo menos a gente está ali mais próximo. Observem que a canoa aqui japonesa, ela está bem distante da canoa brasileira. Observem bem os desenhos. Ó, no entanto, os japoneses venceram por mais de 1 quilômetro de vantagem. Ou seja, a gente vai tentar entender o que está errado nesse processo. Então vamos lá, vamos caminhando aí para a gente entender o que está acontecendo. Quando a equipe brasileira ela perdeu, ou seja, depois da derrota da equipe, a equipe ficou desanimada. Aí o diretor-geral decidiu que ganharia no próximo ano seguinte e criou um grupo de trabalho para examinar a questão. Ou seja, eles queriam saber por que tiveram um resultado discrepante. Então vamos lá, vamos ver o desfecho então da história. Após vários estudos, o grupo descobriu que os japoneses tinham 7 remadores e um capitão. Ou seja, isso aí foi crucial para a vitória deles. Ou seja, eles só tinham um capitão e tinha 7 remadores. Então, eles tinham uma força braçal maior do que a equipe brasileira. E vamos ver, então, o que eles decidiram fazer. Enquanto que a equipe brasileira tinha um remador e 7 capitães. Então, tinha 7 capitães e só uma pessoa remando. E aí, então, diante dessa situação, o diretor-geral teve a brilhante ideia de contratar uma empresa para analisar a estrutura da equipe. Depois de longos meses de trabalho, os especialistas chegaram à conclusão que a equipe tinha capitães de mais e remadores de menos, por isso, tal resultado.
Com base no relatório dos especialistas, a empresa decidiu mudar a estrutura da equipe. A equipe seria composta por 4 comandantes, 2 supervisores, um chefe de supervisor e um remador. Então, mudou toda a estrutura para o próximo ano, para alcançar o objetivo final, que era vencer a corrida. A especial atenção seria dada ao remador. Ele teria que ser melhor qualificado, motivado e conscientizado de suas responsabilidades. No ano seguinte, os japoneses venceram com 2 quilômetros de vantagem. O dirigente da empresa pediu o remador por causa do seu mau desempenho. E deram um prêmio aos demais membros como recompensa pela forte motivação que deram ou seja, que incutiu na equipe. O diretor-geral preparou um relatório da situação na qual ficou demonstrando que foi escolhido a melhor tática, a motivação era boa, mas o material deveria ser melhorado. No momento estão pensando em substituir a canoa. Volta aqui para vocês, pessoal. A gente viu ali um processo. O que vocês viram que estava errado, pessoal? O que estava errado? Por que o Brasil não venceu? A equipe, né, não estava estruturada. Oi? No caso do Brasil aí, tinha muita gente mandando e pouca gente trabalhando. No caso deles aí, só tinha um remador. Só tinha um remador. Enquanto na outra lá, tinha um supervisor lá mandando, orientando, e o restante remando. Então, como se diz aí, não adianta você ter num lugar muita pessoa mandando e pouca gente de braçal trabalhando, senão não vai para frente. Pergunto para vocês, a gente usou aí um exemplo de uma competição. Será que isso acontece nas empresas? Eu acredito que isso acontece demais. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes, pessoal, as pessoas não desenham um processo. Eu só consigo enxergar um processo ou melhorar um processo quando eu consigo desenhar e fazer com que todo mundo consiga visualizar o processo, quando o processo ele é claro. Na cabeça daquele gestor, o processo não estava claro. Ele não conseguiu entender o processo. Por isso que é importante desenhar processo. Porque quando eu desenho o processo, eu consigo, de fato, enxergar aonde está o erro. Observem que ele fez as mudanças lá na equipe. Só que ele fez o quê? Ele mexeu de forma errada. Ele mexeu de forma errada. Ele não mexeu da forma que deveria, no processo. Por isso que a gente vai falar hoje, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, uma ferramenta, na realidade, onde a gente pode desenhar um processo, onde a gente consegue enxergar o processo. E toda vez que eu desenho um processo, é extremamente importante que tenham mais pessoas junto comigo. Porque as pessoas vão conseguir enxergar, de fato, aonde está o problema. Não vai ter só o meu ponto de vista. Vai ter o ponto de vista de várias pessoas que vão conseguir melhorar o processo. Ficou claro para vocês isso ou não? Todo mundo entendeu a importância de desenhar um processo? Vocês viram como é que uma simples corrida, ela foi desastrosa? Por quê? Porque o pessoal não desenhou o processo. Olha para você ter uma ideia. Eu vou dar um exemplo aqui, até de um colega. Eles trabalhavam na indústria naval, na construção de navios. O que ele fez? Todos os dias, antes de começar o trabalho, ele reunia com o pessoal da equipe, ele traçava a estratégia para o dia de trabalho. Enquanto ele estava fazendo isso, o que acontecia com as outras equipes? Elas já iam direto para o trabalho. Todos os dias, ele gastava ali, em média, 30 minutos para conversar com o pessoal. Resumindo tudo isso, no final do ano, as equipes conseguiram entregar uma embarcação. Ele conseguiu entregar uma embarcação e meia. Ele gastando 30 minutos, todos os dias. É claro que no decorrer do ano, se for somar essa quantidade de hora que ele parava para reunir com a equipe, vai dar uma somatória de hora elevada. Mas ele conseguiu entregar um navio e meio. Ou seja, ele foi 50% a mais efetivo do que os demais. O que ele fazia de diferente dos outros? A reunião de 30 minutos antes de começar o trabalho. Ou seja, ele sempre ajustava o processo dele.
Então, o que ele fazia errado hoje, amanhã ele consertava e melhorava. E assim ele foi fazendo de forma sucessiva. Então, por isso que é muito importante a questão do planejamento no processo. É todos os dias você estar olhando para o seu e conseguir enxergar a forma de melhorar o processo. A construção do navio, no qual ele foi contratado para gerenciar, é um processo. É um processo de construção. Então, todos os dias ele fazia o quê? Ele melhorava o processo. Você lembra que eu falei para vocês que o processo está em constante melhoria? Foi justamente o que ele fez. O resultado dele ficou bem visível. Vou voltar aqui, colegas. Tá. E aí, eu queria que vocês, né, mais à frente, que vocês anotassem a definição de gestão de processo. Então, no início da aula, eu falei para vocês que processo é justamente o quê? Fazer coisas. Eu dei o exemplo lá, por exemplo, de levantar de manhã cedo, que é um processo. Aqui, escolher uma roupa é um processo, alimentar-se é um processo, tomar banho é um processo, porque você tem uma rotina que você tem que seguir para chegar no resultado final. Então, isso é processo. É a execução de atividades de forma organizada. Tá. Processo. Quando eu falo de processo, eu estou falando para vocês é de realizar atividades, mas não realizar atividade de qualquer jeito. É fazer a atividade da melhor maneira possível. Isto é gestão de processo. É executar uma atividade da melhor forma possível. Então, isso é gestão de processo. Tá. E a gente vai colocar, então, eu queria que vocês anotassem, né? Processo. De maneira simplificada, o que é processo? Processo é aquilo que cria os resultados que a empresa fornece aos clientes. Então, quando eu executo a atividade de forma organizada e no final eu consigo entregar para o cliente o resultado esperado, isso então é um processo. Então, eu falei para vocês que o processo é o ato de transformar alguma coisa. Então, sempre, quando eu estou fazendo processo, eu estou executando um processo, eu estou transformando algum tipo de recurso, seja recurso humano, seja recurso financeiro. Então, sempre eu estou transformando alguma coisa que agrega valor. Pessoal, vocês conseguem visualizar aqui para mim, então, essa tela? Onde eu coloquei aqui Visage? Consegue visualizar, Daniel? Ainda não mudou aqui ainda não. Essa mudou a tela ainda não? Não. Estou conseguindo visualizar. Está conseguindo visualizar? Agora sim. Tá. Essa ferramenta aqui que eu estou mostrando aqui agora, chamada Visage, é uma ferramenta para desenhar processo. A melhor forma que eu consigo entender, e a forma mais simplificada, é sempre usar um fluxograma. Um fluxograma, ele ajuda a entender os processos. Vou voltar para cá agora, para a tela principal, só para a gente explanar um pouquinho sobre isso. Felipe, Daniel, Jonas, Leandro, Carlos. O que acontece? Muitas das vezes acontece muitos erros na manutenção, acontece muito erro na produção, porque muitas das vezes uma coisa que é clara na minha cabeça não é clara, né? Não está claro para outras pessoas. A forma que eu enxergo um processo pode ser diferente da forma que você enxerga. Então, a partir do momento que você usa um fluxograma, a gente torna comum a forma de enxergar os processos, a forma de enxergar as coisas. Por exemplo, quando você cria um procedimento de manutenção, você cria um procedimento, ou seja, está criando um passo a passo. Então, a forma que você vai executar aquela atividade, ela vai ser igual para você, ela vai ser igual para o Daniel, ela vai ser igual para o Felipe, ela vai ser igual para o Jonas. Ou seja, a gente criou um padrão, a gente estabeleceu um padrão e deixou claro o processo. E é extremamente importante que todos os processos sejam claros. Se o processo não é claro para você, na execução da manutenção, o que vai acontecer? Quando outra pessoa vir executar a manutenção, a chance dela cometer um erro é muito grande. Por quê? Porque não é claro na cabeça dela a forma de executar o processo de manutenção. Você conseguiu compreender essa linha de raciocínio? Ficou
tranquila para vocês. Por isso que é extremamente importante desenhar processo. Eu queria fazer com vocês, deixa eu ver se vai estar aberto aqui. Eu queria fazer com vocês um exercício. Aí, vamos desenhar um processo junto. Eu queria desenhar com vocês um processo junto. Vou pegar de novo o exemplo mais simples possível. E vocês vão ver que não é, as coisas não é tão simples assim como a gente imagina. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Deixa eu ver se eu conseguir compartilhar com vocês aqui uma tela. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Uma tela do Visage. Mudou a tela para vocês aí? Sim, Daniel, mudou a tela para vocês? Essa tela que vocês estão vendo aí é a tela do Visage. Como eu falei para vocês, essa ferramenta, você consegue baixar ela gratuito. Ela é gratuita, tem uma versão estudantil lá que você pode estar usando. Então você pode baixar e instalar no seu computador. Vamos desenhar junto um processo. Vamos fazer um café, vamos pensar num café. Eu acho que é o mais simples, né? Eu até dei esse exemplo no início. Vamos pensar no processo de execução, ou seja, um processo para fazer um café. Tá bom? Vocês vão dando a ideia aí e a gente vai construir esse processo junto, tá bom? Primeira coisa, esse símbolo que eu estou usando aqui, pessoal, é o símbolo de início. Então, ele marca o início de um processo. Ó, então, a gente vai criar aqui, a gente vai construir, então, um fluxograma. Então, a primeira tarefa, então a gente teve o início e agora a gente tem a próxima tarefa. Então, para fazer o café, qual que é a primeira tarefa, Daniel, que você usa? Qual a primeira coisa que você faz, Daniel? Você vai fazer o café. Pode falar que eu vou descrever aqui. O que você faz? A primeira atividade que você vai fazer. Daniel, Felipe, pode dar sugestão que eu vou escrever. Oi? Mas é para fazer o café ou preparar o café? Preparar o café. Isso, muito bem. Fazer o café ou preparar o café. Fazer o café não vai ter jeito, porque já está pronto, né? A semente e tudo mais. Vamos pensar no processo de coar o café, mas bem. Vamos pensar em fazer, né? Coar o processo. Deixaram tudo confuso aí, ué. Não, aí, vamos pensar. Ele falou certo aí. Não tem como eu fazer o café, não. A semente do café já está pronta. Né? É porque se fosse para fazer o café, eu ia colocar dos grãos, né? No início. Então vamos pensar no ato de coar um café. Vamos coar café. Vamos pensar, fazer uma xícara de café. Vamos pensar no processo que a gente usa para coar uma xícara de café. Primeira coisa que vocês fazem. No caso, você vai ter que pegar a medida, a quantidade de água que você vai necessitar para fazer o café, né? Tá, vamos pensar mais além. Vamos pensar na primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que gerenciar recurso. A primeira coisa a gente tem que pensar assim, será que tem recurso? A primeira coisa que eu tenho que pensar é em recurso. Eu tenho açúcar, eu tenho café, eu tenho água, eu tenho gás. A gente já está do gás. Os insumos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no processo é o quê? Antes de iniciar o processo, é verificar se tem recurso. Vou dar um exemplo. Esses dias eu vi uma imagem no Instagram que eu achei bem interessante. O cara vai no banheiro, ele começa a usar o banheiro, quando é feio, ele olha, não tem papel higiênico. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter verificado primeiro se tinha os recursos necessários. Então, para que você não... É uma situação engraçada. Você ainda tem que ver se o pão de queijo já dá assado para você preparar esse café e comer pão de queijo. Pois é. Vocês estão entendendo que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar os recursos? Então, eu vou colocar aqui, ó, verificar recursos. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar aqui, então. Verificar recursos. Então tá. Primeira coisa, verificar recursos. Próximo passo agora, então a gente verificou o recurso. Qual que seria o próximo passo do próximo passo? Qual que seria o próximo passo? Então a gente verificou os recursos. Mão de obra? Mão de obra, sim ou não? Ferver a água. Vocês acham que ferver a água com açúcar? Vamos pensar, se eu vou ferver a água e depois pôr açúcar. É mais interessante eu ferver a água com açúcar ou ferver a água e depois pôr açúcar? Qual que é mais interessante? Para vocês. Com açúcar? Com açúcar. Com açúcar? Todo mundo acha que é com açúcar?
colocar sem. Depende do sem gosto. açúcar. Melhor colocar sem, que aí a pessoa define se ela vai querer com ou sem. Depois Tá. dele preparado, não tem como você corrigir. Eu vou voltar para cá agora. A gente tem que pensar também no custo. Você concorda comigo que a gente tem que pensar? Se você Vamos colocar pensar açúcar, vai demorar mais para ferver a água. Isso, Acho que justamente. Se primeiro, eu colocar... Isso, vai, continua, pode falar que tá por dando exemplo, certo. você vai iniciar o café, você vai colocar água, quando estiver fervendo, se você vai adicionar o açúcar para a questão do gás, né? Porque senão você vai Isso gastar mais. Vocês estão vendo que a gente está falando de processo que, se eu colocar açúcar junto com a água para ferver, ela vai demorar mais tempo para ferver. Se ela demorar mais tempo para ferver, ela vai gastar mais gás. Se ela gasta mais gás, o final do processo ele vai ser mais caro. Então, até nisso a gente tem que pensar. Olha para você ver, a gente está pensando num café. Então, eu vou voltar agora para o Bizarre para vocês entenderem. Olha para vocês verem. Vou tirar aqui. Eu acabei de pensar em outra coisa. Professor, Oi. mas tem um detalhe também. Se você colocar açúcar na água fervente, corre risco de você se queimar também, viu? Então, a gente está pensando nisso, mas vamos pensar assim no custo. Se o cara usar os procedimentos corretos, ele não vai se queimar. E se ele colocar, vamos pensar, é uma hipótese, né? Então, eu estou pensando assim, ele está usando todos os procedimentos. A gente está pensando no custo. Se eu colocar a água, o açúcar, depois, eu vou gastar menos gás. Eu vou colocar aqui ainda, ó, o que a gente não viu ainda, vamos pensar nisso aqui também, ó. Vamos pensar aqui, eu vou colocar aqui, ó, vou inserir aqui, depois vocês me corrigem, se tiver, a gente tá fazendo junto, tá bom? Vamos fazer junto. Eu vou inserir aqui, tá, a gente tá pensando no café, a gente tá pensando aqui, eu vou colocar aqui também, comprar recursos, porque a gente verificou os recursos, e aqui agora eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, comprar recursos. Caso a gente não tenha, por exemplo, café, a gente vai comprar. Então, eu estou colocando aqui só para a gente entender. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui sim. Vou colocar aqui não, né? Se a gente... Não, só para a gente entender depois. Tô tendo um delay aqui. Eita. Vou ter que voltar aqui. Deu um delay aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu só apagar aqui. Tá, vou colocar aqui uma caixa de texto aqui. Vou colocar aqui não. Se a gente não tem o recurso, se a gente não, ó, a gente verificou aqui os recursos. Se a gente não tem o recurso, a gente compra, ok? Então, só para desenhar o fluxograma, só para a gente entender. Se a gente tem, vou colocar aqui de novo aqui, vou inserir aqui outra. Inserir aqui. Pessoal, tá conseguindo me acompanhar aí? Tá conseguindo? Sim, professor. Então tá. Então, se a gente não tem o recurso, a gente verificou, se a gente não tem, a gente compra. Deixa eu apagar aqui, eu acho que vai ficar mais claro. Então, depois que a gente verificou o recurso, depois, se a gente não tem, a gente compra o recurso. Depois, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai ferver a água. Ferver a água. Então, beleza. O que a gente está fazendo aqui é o quê? Ó, a gente verificou o recurso. Se a gente não tem, a gente compra. Ó, a gente vai, verificou o recurso. Se a gente não tem, a gente compra. Se a gente tem, a gente ferve a água. A gente decidiu ferver a água por quê? Sem o açúcar. Por quê? Para a questão da redução de custo. Depois que eu fervi a água, qual que seria o próximo passo, pessoal? Qual que seria o próximo passo? Colocar o quê? Colocar açúcar. Então, beleza, colocar açúcar. Tá? O açúcar.
Beleza. Depois que você colocou açúcar, qual que é o próximo passo? Qual que seria, ó? Você verificou o recurso, não tem, você compra o recurso. Caso você tenha, você ferve a água, depois você coloca açúcar. Qual que seria o próximo passo agora? O último passo, né? O próximo passo agora seria o quê? Coar o café. Ferver a água. Oi? Qual que seria? Coar o café. Coar o café. Então, ó, coar o café. E depois, o último agora seria o quê? Você coou o café, agora você vai o quê? Tomar o café. Olha para você ver, é simples, não é? Mas, ó, e aí, por último agora, finalizar o processo. O que a gente acabou de fazer aqui foi justamente o quê? Desenhar um processo. É simples? É simples esse processo, não é? Todo mundo conseguiu entender? É simples. Simples, simples. Mas agora eu te pergunto, quando a gente consegue olhar um processo desenhado assim, a gente consegue entender o processo, a gente consegue enxergar onde está o erro no processo. Então, toda vez que eu vou fazer um processo, é extremamente importante eu